Tá na Mesa com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento Solar PV, energia e sustentabilidade. Um bom vinho, pratos quentinhos são uma boa pedida durante esse frio, né, que começou e essa semana tivemos alguns dias bem mais frios depois da entrada oficial do inverno. Agora, no Tá na Mesa, a presidente da Abrazel, a Franciele Galil, recebe os empresários Nara Cantarucci e Tiago Amaral para falar sobre a experiência proporcionada pelo Vero Vinho Wine Bar aos clientes neste inverno. Além de conhecer mais sobre a casa, nós vamos também falar sobre vinhos, harmonizações, pratos deliciosos. E antes de passar para a Fran, eu quero só anunciar, nós temos um sorteio de R$100 em consumo no Vero Vinho Wine Bar. R$100, tá bom? Em consumo. Vai ser pelo Instagram ou vai ser pelo WhatsApp? Vamos fazer pelo WhatsApp, né? Isso. 98407-1594. 98407-1594 é o WhatsApp da Rádio Transamérica. Primeira pessoa que mandar uma mensagem, seu nome, por favor, e o bairro, vai receber esse R$100 em consumo no Vero Vinho Wine Bar. Franciele Galil, deixa eu só cumprimentá-la. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom inverno, que é a época mais gostosa do ano. Adoro. Bom dia, Nara. Tudo bem? Marcelo, bom dia, Fran. Obrigada por nos receber. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fran. Obrigado por nos receber aí. Nós é que agradecemos. De inverno. Fran, então, todo seu. Vamos começar com essas delícias aqui, que quem está aí nos assistindo no canal do YouTube vai ficar encantado. Nós estamos encantados, temos vinho para degustar. E eu queria agora saber sobre essa história do wine bar, né? Esse assunto assim, wine bar, vinho. Como que foi esse projeto do wine bar? Na verdade, a gente começou com uma loja e a partir da loja a gente veio com o propósito de democratizar esse consumo do vinho, né? E a gente sabe que a gente só consegue levar o vinho e fazer as pessoas conhecerem mais o vinho se elas consumirem o vinho, se elas beberem o vinho. E aí veio a ideia do vinho na taça. Cada wine bar, cada bar de vinhos tem o seu estilo próprio de atendimento e de serviço. O nosso serviço é na taça. É servir o vinho na taça para que a pessoa pagando o valor da garrafa pode tomar 5 vinhos diferentes, que é a quantidade que vem numa garrafa. Então, e ter uma experiência, né? Exatamente. Que aí você não fica concentrado num único tipo de vinho e ter toda uma experiência. Exatamente. Ao invés dela pagar o valor de uma garrafa e beber um único vinho, ela paga o valor de uma garrafa, o mesmo valor, e ela pode beber 5 taças de vinhos diferentes. Então, assim, é uma forma das pessoas beberem mais vinhos diferentes, num espaço de tempo menor, e aí despertar o interesse e, assim, derrubar vários mitos a respeito do vinho também, né? E aí você consegue alcançar um público maior. E, Nara, fala pra nós aí, o que você recomenda para acompanhar os pratos? Quais os tipos de vinho? Como é que é a elaboração desse cardápio lá na Wine? Qual a experiência que o cliente pode ter da gastronomia com o vinho? Bom, a principal ideia, né, como a gente fala muito sobre vinhos na taça, era que a gente trouxesse um cardápio autoral, mas que tivesse também opções individuais, para que as pessoas pudessem fazer harmonizações individuais com cada taça. Então, eu tive todo um trabalho de construção desse cardápio, junto com a minha chefe de cozinha, que é a Paula Torres. Temos também a nossa mão de obra especializada lá do Tyler, que faz uns risotos maravilhosos. E a nossa ideia de construção desse cardápio, né, embora seja uma cozinha autoral, é também essa inspiração na cozinha italiana, né? Cozinhas clássicas que têm já um apelo, que trazem, né, assim, uma coisa muito relacionada ao gosto do público, gosto pessoal, principalmente dos brasileiros, né? Algo muito típico também dos nossos hábitos de consumo. Então, hoje, assim, né, a falar de inverno, a gente tem risotos, a gente trabalha com massas. Trouxemos hoje aqui uma burrata que a gente chama de burrata morna. Nossa Senhora! Qual que é a pegada em
interessante desse prato é justamente que a gente faz uma releitura, né? E é uma pegada, assim, que a gente leva muito para o nosso trabalho como um todo. Então, ao invés de a gente fazer aquela burrata clássica com tomates, manjericão, aquela coisa clássica, a gente traz aqui uma burrata já aberta, né? Para ficar mais fácil no momento do consumo, para consumir com umas torradinhas. Em cima aqui a gente tem umas uvas salteadas no aceto balsâmico. Ai, que delícia. Então, assim, essas uvas são quentinhas, por isso que a gente diz que essa burrata é morna. Aqui a gente tem presunto de Parma, um nuts que a gente faz lá na casa, que é um mix de castanhas, amendoins e tal. Então, assim, finalizado com essas folhinhas de tomilho que dão uma levantada no prato, é uma coisa bem harmônica e complexa no paladar. Essa uvinha aqui, eu confesso para você que eu cozinho, né? Não tanto quanto mas eu cozinho. E eu fiz umas uvas confitadas e a sua tá numa perfeição tão grande aqui que eu olhei e achei que era uma azeitona. Uma azeitoninha preta, confunde. Aí eu quero saber da surpresa qual a técnica utilizada para que a uva fique inflada. Igual ela tá aqui parecendo uma azeitona, porque a minha literalmente murchou todinha. Ela fica parecendo uma uvinha passa, uma né? uvinha passa. O processo de cocção é o seguinte, ele vai perdendo um pouco da água, né? Mas como a gente faz no aceto balsâmico, então é uma troca. Ela não só perde, ela ganha um pouquinho desse aceto pra dentro. Achei né? a resposta. Eu tenho que usar o aceto balsâmico, tá? Legal, Adorei, Eu também obrigada. tive essa impressão, Fran, de ser azeitona. De ser uma azeitona. Eu também tive essa impressão daqui. Agora as minhas próximas uvas confitadas serão com o aceto balsâmico. A surpresa é essa aí. Gente, toda receita tem a cerejinha do bolo. Não isso. adianta. E quando a gente chega perto de profissionais desse gabarito, a gente não vai perder a oportunidade de buscar essa dica, né? E qual que é o prato que mais sai lá no restaurante? O que é o cargo-chefe da casa para acompanhar os vinhos que vocês indicam? Enquanto a Nara conta, eu vou degustar um vinho, tá? Fica à vontade, Fran. Sextou. Gente, sextou. Qual que é? Ô, Fran, a gente trouxe, né, conversei até com o Thiago sobre isso, a gente trouxe o prato que a gente mais vende lá, que é a burrata. Mas, claro, que esse prato é uma entradinha, né? Então, a gente tem opções para jantar. O que a gente vende muito são as massas. A gente tem uma massa que a gente traz desde a cozinha da outra loja, que é o pomodoro com burrata também. Então, assim, ele já é mais clássico mesmo. É o molho pomodoro, né? Aquele fettuccine no molho pomodoro, com a burrata, com o pesto de manjericão. Fizemos umas releituras também. Então, a gente tem um espaguete que é com camarões, ao limone, com uma raspinha de limão siciliano, no molho branco, assim, fica bem legal. Os risotos, a gente tem diversos, risoto limone e bacon, risoto de abobrinha com manjericão, risoto de costela, que é interessante também, uma costela desfiadinha, Delícia. Prato ótimo para o inverno. Então, assim, a gente vem trazendo, né, esses pratos que acompanham muito bem esse período do ano e que são super gastronômicos, né? Sim. Ajudam muito essa coisa da harmonização. Com certeza. E, Tiago, aproveitando que a gente está aí no inverno e a gente sabe que o consumo de vinho, ele de certa forma aumenta, né? Porque ele traz um aconchego. O que mais vocês recomendam, principalmente aqui na nossa região, em Juiz de Fora? Como é que é esse pedido? O que você recomendaria para essa época do ano? Na verdade, a gente vem nessa linha de desmistificar o consumo. Então, o consumidor de vinho, quem vai comprar um vinho, ele tem que se preocupar com o paladar dele. Ótimo, Tomar muito adoro. cuidado com algumas armadilhas, do tipo, não, você tem que beber este vinho, você tem que beber aquele vinho. Não, você tem que beber o vinho que o seu paladar mais vai se sentir confortável. E pronto, encher a taça e vamos brindar. A verdade é essa. Hoje em dia, na verdade, historicamente, o consumo do vinho no Brasil ele é baixo por conta de muita burocracia, Sim. de muita, na verdade, frescura mesmo. Então, como a camisa diz, enche a sua taça, a vida é curta. A gente traz uma ideia de beber o vinho para confraternizar. E se você vai confraternizar, se você vai beber com os amigos, você não tem que ficar girando a taça, você não tem que ficar olhando a cor, você tem que beber um bom vinho. E ter o prazer, e ter o prazer de beber aquele vinho. Então, assim, o principal é isso, não é ficar limitado, às vezes, ao paladar do outro, ao que o outro quer te vender, às vezes, numa loja de vinho. Não, vai no teu paladar, sem vergonha,
sem medo e cada vez mais as pessoas vão consumir mais vinho. O inverno é isso também. A venda de vinho aumenta, mas ainda assim as pessoas ficam com medo do vinho. E o vinho, gente, é uma bebida como qualquer outra. A gente não tem que ter medo dela. Exatamente. O melhor vinho é aquele que você gosta. Exatamente. Essa é a melhor definição. É o que você gosta. Exatamente. Não, eu não poderia pontuar melhor, né, o que o Thiago falou. Realmente, o interessante, né, do universo do vinho é claro que conhecer, né, conhecimento nunca é demais. Sim. Então, a nossa ideia é, inclusive, né, uma venda consultiva, onde a pessoa tem instrução ali para escolha quando ela tem dúvida. Então, assim, eu acho que esse processo é muito importante. Mas, claro, e eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, né, existe o momento de degustar e existe o momento de beber o vinho. Exato. Nem todos os momentos a gente vai querer fazer ficha técnica, anotar as nossas impressões. Às vezes o momento é só de descontração, de leveza. E a nossa ideia é justamente trazer o vinho para esse lugar. Você, se quiser ir ao bar e aprender um pouco sobre os rótulos, buscar as informações, pedir a ajuda da equipe, temos. Agora, se você quiser ir consumir o vinho de uma maneira leve e descomplicada, tranquilo também. Né? Isso é super legal você falar, o Thiago falando sobre o paladar, porque eu te sigo na rede social e há muito tempo você quebrou um preconceito que eu tinha até de me afastar do vinho ou de estar em determinados ambientes que você está às vezes rodeada de de pessoas que têm um exímio conhecimento. E você foi tão didática para poder quebrar esse preconceito de que a gente pode beber em qualquer lugar, com qualquer pessoa, desde o maior sommelier até a gente que engatinha no mundo do vinho. Então, assim, parabéns pelo seu dinamismo. Você comunicou muito bem e é muito legal saber que lá no bar você ainda tem essa possibilidade de estar sendo assistido, né? Obviamente, no caso de querer conhecer para melhorar o seu conhecimento e até às vezes apurar mais o seu paladar, ou se você quer simplesmente confraternizar. E tá tudo certo. Exatamente. É né? isso aí. E nesse momento, né, o Thiago não vai me deixar mentir, a gente se preocupa muito com a questão da precificação, né? Porque tem um paradigma, né, a respeito desse universo aí, de que o vinho é caro, que o vinho é inacessível. Exatamente. Então, lá no bar, a gente começa com taças a partir de R$15. E nas quartas-feiras, nós fazemos o nosso double de taças. Então, a pessoa consome uma taça, compra uma taça por R$15 e tem direito a outra, né? Então, assim, a ideia é trazer o vinho para a realidade. Mesmo, a ideia é essa. Isso, cara. É quebrar o medo das pessoas. Às vezes a pessoa passa na parte de café e vê aquela casinha bonitinha. Sim. Eu brinco com a Nara, falo, Nara, a gente tem que tentar deixar assim, mostrar pro pessoal que a beleza é porque a gente quis ter aquele cuidado, mas na hora que você entra lá dentro, é um ambiente tão descontraído, não é um atendimento engessado, não é aquela coisa formal que vai te deixar com vergonha ou retraído, não. A gente vai te servir o vinho na taça, a gente vai conversar, a gente vai rir, a gente vai brincar. Quem quiser conhecer, como a Nara diz, vai conhecer, mas as pessoas vão confraternizar, um espaço para as pessoas beberem o vinho sem medo, né? É a questão do pertencimento. Exato. Qualquer pessoa é pertencente ao wine bar, né? É pertencente à experiência de degustar vários rótulos, de falar realmente, de fato, qual é o melhor vinho no paladar dela. Correto. E reflete muito o que nós somos, né, Thiago? Exatamente. Exato. Que é a nossa dinâmica de atendimento, de ensino, né? De desejo de vida mesmo, né? A nossa maior recompensa, às vezes, quando a gente está lá com as mesas cheias, quando a gente chega numa mesa com 6 pessoas, é gratificante virar e falar assim, uma vira e fala, eu quero um rosé, eu quero um italiano, eu quero um tinto italiano, eu quero um tinto chileno, eu prefiro um Malbec argentino. Cada um pode beber o que quer, porque a gente serve na taça. Não existe nada mais democrático do que isso. Evita aquele problema de, mas eu gosto desse, mas eu gosto daquele outro. Não, você pode beber o que você quiser, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, sem nenhuma timidez. Isso aí. E a Wine Bar abre para almoço, jantar? Quais os dias de funcionamento? A gente está abrindo atualmente de terça a sábado, né, meio-dia, e aí a gente vai até... Na terça a gente não abre à noite, a gente vai só até às 18 horas. Na quarta ao sábado a gente abre meio-dia e vai até meia-noite. Ótimo. E no domingo só pro almoço.
e todos os dias com vinho servido dessa forma na taça. E uma coisa interessante também às vezes você vai no almoço, você tem um cardápio, você vai no jantar, você tem opções diferentes. Ai, que maravilha, Então, isso é muito bom. A gente está trabalhando com as opções de executivo, né? Os Perfeito. executivos a gente funciona com eles durante a semana para o almoço, né? Que é uma opção realmente que tem um custo um pouquinho mais baixo Sim. e tal. E excelentes opções agora para o inverno, né? A gente está basicamente com nosso cardápio de executivos entre massas e risotos. Temos uma parmegiana também que faz sucesso. Delícia. São pratos mais clássicos e mais acessíveis, né? E funciona muito bem. Então, a gente está trabalhando com esse cardápio de terça a sexta, Ótimo. com exceção dos feriados, né? E o nosso cardápio de à la carte também roda. Então, a gente tem opções, por exemplo, de carnes, né? Mais estruturadas e tal, como opção de prato à la carte. Estão funcionando para o almoço, né? E no jantar, a gente já tem opção de mais entradinhas, tapas, espetinhos, que são essas opções individuais Excelente. que eu falei. Então, assim, as tapas são interessantes para harmonizar com a taça, os espetinhos também individuais interessantes para harmonizar com cada taça e tal. Perfeito. Então, funciona muito bem, assim. E Pode falar, eu ia perguntar o Instagram. é isso que eu ia falar. A sincronia O tá Instagram fina. e o endereço. Instagram e endereço. Nosso Instagram é @Verovino Wine Bar, tá? E o nosso endereço é Rua Padre Café, número 394. Fica ali perto da Pizzaria Babodiaba, ali ao lado, clássica. Nosso amigo Bruno. Um adendo importante, né? Tá falando do cardápio. A gente tem muita opção vegetariana. A gente tem algumas opções de vegetarianas lá e de Bem sanduíches também na parte da noite. Maravilha, que delícia, me que ganhou. também harmonizam com os vinhos, tá? Muito bom. E não só para quem é ainda numa linha mais rígida, né? Esse vinho, por exemplo, que a gente está bebendo é um Pinot vegano, 100% orgânico. Uau. Que também vai harmonizar com aquela comida vegetariana para quem gostoso. é vegetariano, né? Nossa, Se alimenta muito, dessa muito bom. forma. Bem lembrado, Thiago. A questão dos sanduíches eu acho uma ótima sacada que a gente teve, assim, porque a gente trabalha com essa ideia de democratização, de acessibilidade, e os sanduíches não são hambúrgueres, são sanduíches mais autorais também, no pão ciabatta e tal. Então, assim, é uma pegada interessante que traz também essa complexidade, mas ainda assim é acessível, né? E Tiago falou aí sobre o vinho orgânico, né? Muito também bem pontuado. A É gente muita trouxe- novidade. É muita, É muita novidade. Tem que ir lá pra conhecer. Tem que ir lá, tem que ir lá. A gente faz uma curadoria É. com esses vinhos assim, Ótimo. naturais, orgânicos, Muito biodinâmicos. E nós vamos lá, né, Marcelo? Com certeza. Nós né? vamos lá. Vamos Quero esperar agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Estamos sempre de portas abertas. E você aí, o nosso ouvinte, não esquece de ir lá no WhatsApp, porque, gente, garantir R$100 de consumo lá no Wine Bar. É isso aí. Isso aí. E vamos saborear esse prosciutto. Vamos. agora. Vamos. E vamos dar o nosso Obrigado, parecer. Vivi. Nós que gente agradecemos. Um abraço, sucesso Obrigado. pra vocês. Valeu. Parabéns Obrigado. pelas novidades. Obrigada. Valeu, Fran. Obrigadão, Valeu, tá? Marcelo. Forte abraço. Valeu. Tá na mesa, tá na Transamérica Juiz de Fora. Com Franciele Galil. Apoio Abrazel. Oferecimento Solar PV Energia e Sustentabilidade.